Olá, bem-vindos ao quadro. Imagine um objeto AB localizado a uma certa distância de um observador e raios que tangenciam AB, raios de luz que tangenciam AB, seguindo em direção ao olho desse observador. O ângulo alfa formado entre esses raios nós chamaremos de ângulo visual. O ângulo visual, ele depende da extensão do objeto e também da distância entre o objeto e o observador. Reparem nessa imagem que nós temos o mesmo objeto localizado a distâncias diferentes do observador. Nós vemos entre os raios tangentes que partem do objeto em cada posição, a formação de dois ângulos diferentes, o ângulo beta e o ângulo alfa. E é possível visualizar que o ângulo alfa é maior que beta, ou seja, beta é menor que alfa. Daí, nós podemos concluir que, quanto mais distante o objeto estiver do observador, menor será o ângulo visual, ou seja, quanto maior a distância, menor será o ângulo visual. Como o ângulo visual é formado a partir de raios que tangenciam as extremidades do corpo, nós podemos dizer que o menor ângulo possível para que o sujeito consiga observar o corpo, esse ângulo é chamado de limite da acuidade visual. Agora que nós já vimos como o princípio de propagação retilínea da luz influencia na formação dos eclipses, na formação de imagens em uma câmara escura de orifício e também na acuidade visual, vamos resolver alguns exemplos. Imagine a seguinte situação: o engenheiro precisa construir um prédio e, para isso, ele tem que medir o tamanho do prédio vizinho. A altura H do engenheiro é de 1,7 metros. A sombra do engenheiro projetada no chão mede 0,8 metros. Ele mede a sombra do prédio e encontra a medida de 10,4 metros. A partir disso, ele consegue calcular a altura do prédio. Vamos utilizar, então, as razões de proporção. A altura H do prédio está para a altura do engenheiro, assim como o tamanho da sombra do prédio está para o tamanho da sombra do engenheiro. A altura do engenheiro nós já conhecemos, é 1,7 metros. Resolvendo, nós temos que a altura H é igual a 10,4 vezes 1,7 dividido por 0,8. Se vocês resolverem, vocês vão encontrar que a altura H é igual a 22,10 metros. Neste segundo exemplo, nós vamos treinar a projeção de imagens. Para projetar uma imagem em um anteparo que está no fundo de uma câmara escura, nós precisamos traçar raios de luz partindo das extremidades do objeto. Vamos chamar essas extremidades de A, B, C e D. Como nós temos 4 extremidades, nós vamos traçar 4 raios de luz diferentes, começando pelo raio de luz partindo de A. O raio de luz, então, parte de A, passa pelo orifício da câmara escura e incide sobre o anteparo, marcando o ponto A'. A partir de A, nós podemos já desenhar essa cabecinha e prosseguir para o próximo raio. O próximo raio vai partir do ponto C. Notem que o raio que parte da extremidade C também passa pelo orifício e marca no anteparo um ponto que nós vamos chamar de C'.
Entre A e C' existe um segmento e nós vamos desenhá-lo aqui. O próximo raio vai partir agora da extremidade B. O raio determina no anteparo o ponto B', que também possui uma cabecinha. E para terminar, nós vamos fazer um raio partindo da extremidade D. Esse raio marca o ponto D' no anteparo. Agora nós vamos fazer o segmento que une o B' com o D'. Temos assim a imagem do nosso objeto projetada no anteparo da câmara escura. O mais importante é que os raios sejam tangentes ao objeto e que eles sigam em linha reta, passando pelo orifício. Vocês podem ver que os raios passam pelo mesmo ponto que é o orifício. Espero que vocês tenham compreendido. Continuem estudando.